Olá pessoal, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas ao canal História e Mídias. Eu sou o Alisson. E eu, Leandro, somos graduandos do último período da graduação em História na Unesp Franca. Neste vídeo, iremos continuar a análise e leitura de filmes que nos ajudam a entender as construções da África. Esse vídeo é a parte 2. Caso vocês ainda não tenham visto a primeira parte, ela estará linkada aqui. Editor, solta a vinheta. Iniciamos esse último bloco de filmes dando destaque a um filme norte-americano de grande sucesso no Ocidente e também as produções nigerianas e senegalesa, como contraponto ao que foi apresentado anteriormente na concepção de África afetiva pelos filmes norte-americanos, a qual representaram a ideia de África ligado a conflitos tribais, guerras, pobreza, selvageria e como um ambiente repleto por savanas e animais. Destaca-se neste terceiro bloco produções cinematográficas que fogem desses estereótipos que comumente se vê para retratar uma África ou Áfricas dentro de uma perspectiva diferenciada, isto é, percebe-se nesses filmes uma concepção de África efetiva, o que significa entender África de dentro, a partir dela mesma. O primeiro filme que traz essa perspectiva diferente de África, só que de uma forma fictícia, é o filme Pantera Negra, de 2018, dirigido por Ryan Coogler. Essa produção cinematográfica se tornou o primeiro filme de super-herói que conquistou um grande número de premiações, como o Oscar de 2019, levando as estatuetas nas categorias de melhor figurino, melhor trilha sonora e melhor direção de arte. O elenco do filme é formado por 90% de atores negros, como Chadwick Boseman, falecido em 2019, que causou grande comoção no mundo do cinema, Michael B. Jordan, Forest Whitaker, Danai Gurira, Lupita Nyong'o e Angela Bassett. O filme rompe com concepções eurocêntricas e colonialistas, que são dois pontos muito comuns na indústria cinematográfica, como vimos nos filmes anteriores. A narrativa se constrói com a volta de T'Challa ao seu país, Wakanda, país fictício localizado como parte do continente africano, para assumir o trono em consequência da morte de seu pai, o rei T'Chaka. Assim, é feita uma cerimônia de coroação onde T'Challa passa pelo ritual definido pelo combate. O antagonista Eric Killmonger, sobrinho do falecido rei T'Chaka, se une com adversários como o Ulysses Klaue, o Garra Sônica, e estes roubam um tipo de metal que só se encontra no país Wakanda, o Vibranium, material que compõe o escudo do Capitão América e o próprio traje do Pantera Negra. Através de um ritual de combate, Eric luta pelo trono e vence T'Challa e temporariamente detém o trono e todos os recursos de Wakanda. Tomado por um forte sentimento, Eric decide armar a população negra em nível mundial para que os mesmos tenham o poder de fogo para tomar lugares privilegiados em uma sociedade racista. Em uma reviravolta, T'Challa consegue lutar novamente pelo trono, mata Killmonger e estabelece a ordem cessando o caos produzido pelo seu primo. A linguagem da obra faz uma ruptura com as representações comuns de África. Os protagonistas da obra, tanto o herói quanto o vilão, são interpretados por atores negros. As características fenotípicas são elevadas como um novo padrão de beleza. A produção do filme segue uma tendência afrofuturista, fundindo a tecnologia com os referenciais da cultura e história africana. Os negros são colocados na centralidade da trama, carregados de ancestralidades e tradições. O filme se constituiu com o objetivo de valorizar a história e cultura do continente africano, de modo a propiciar uma ruptura com os estereótipos de pobreza, a fim de representar a África a partir de outro prisma,
contemplada como espaço de riqueza cultural e tecnológica. Agora lançamos destaque para os filmes produzidos pelo continente africano, com maior atenção às produções nigerianas e senegalesa. O filme nigeriano Lionheart, de 2018, dirigido por Genevieve Nnaji, aborda na trama a história de uma executiva calma e competente, a Daisy, interpretada por Genevieve Nnaji, que trabalha na empresa de seu pai, a Lionheart Transport. A protagonista prova frequentemente sua capacidade de elevar os lucros da empresa e lidar com situações imprevisíveis. No entanto, mesmo provando sua capacidade, quando seu pai adoece, para a vaga de chefe, quem assume é seu tio não muito competente. Considerando tal situação, mesmo assim, diante a crise a qual se encontrava a empresa, à beira da falência, a Daisy não mede esforço para contornar a situação. Rompendo com os clichês de miséria e exotismo, o filme mostra a situação de uma mulher competente, empoderada, que não se intimida diante a ninguém e mostra seu valor em uma sociedade patriarcal, buscando superar as desigualdades entre gêneros pela sua competência e grande habilidade nos negócios da empresa. Na sequência, o filme Living in a Bondage Breaking Free, ou em português A Dívida de Andy, de 2019, dirigido por Ramsey Noah, retrata a história de Nandi, que decide se encontrar com o ex-representante de seu pai, chefe Emeka Omego. Ele também se encontra com o filho de Omego, Obina, e o magnata de negócios Richard Williams, e se reúnem em um culto ocultista e secreto, que em troca de sacrifícios pretende ganhar uma vida de grande prosperidade e riqueza. Nandi participa do culto e desfruta de todas as vantagens do ritual, de modo a conquistar uma vida digna e sair da pobreza. No entanto, quando conquista a tão sonhada vida, é chegado o momento de pagar o combinado. Nandi percebe a gravidade desse contrato e pretende desistir. Para cumprir o tratado, ele precisa matar seus entes queridos, sua namorada e seu irmão. Percebemos nesse filme, do gênero drama e fantasia, a inquietação de um jovem ambicioso, ao qual enfrenta uma crise quando percebe que sua ascensão ao poder custou práticas que o leva para as profundezas ocultas. Notamos nesse filme uma temática diferente, que foge do universo das temáticas das guerras, fome, animais e florestas. Esse thriller sobrenatural nigeriano traz os dramas de um personagem que tenta, através do ocultismo, ascender socialmente. Sobre a direção de Osman, o filme senegalês Garota Negra, de 1966, apresenta a história de Diwana, que segue para a França e deixa sua família em Dakar, em Senegal, com a intenção de trabalhar e conseguir uma situação de vida mais confortável para si e para sua família. Passado alguns dias, se estabelecendo em seu novo lar, a protagonista percebe que as promessas feitas sobre o emprego não eram verdadeiras. O filme lança sinais sobre a presença de um colonialismo francês presente nas relações sociais, transformando a senegalesa em um objeto de dominação. Sua patroa, de forma constante, buscava controlar o seu corpo e até mesmo as roupas que vestia, se sentindo mergulhada em um jogo de dominação. O filme retrata as relações de trabalho, poder e preconceitos de forma diversa. A personagem aos poucos é destruída por uma série de fatores. Primeiro, por se desconectar de suas raízes no momento em que deixa a família para ir embora. Depois, passa por um momento de frustração ao perceber que foi enganada e, por fim, é tomada por um sentimento de ódio por ser maltratada. Percebemos que esse filme denuncia as permanências do colonialismo e racismo disfarçado nas relações sociais, perceptível entre Diwana e seus patrões. O drama apresenta a realidade de uma minoria que é controlada por figuras de poder dominante. A partir desses filmes, foi possível identificar que nos dois primeiros blocos, os filmes norte-americanos, predominou as construções de África a partir de estereótipos negativos e comuns ao imaginário ocidental, reforçando que a África se define ora pela guerra, ora pela miséria, fome, doenças, entendida como uma grande floresta e com a presença de inúmeros animais exóticos. Com isso, não queremos negar que essas questões mencionadas existem no continente africano. Entretanto, cabe problematizar que não é uma realidade comum a todos os países da África. A África não se resume às construções de guerra, fome, doença, animais e selvas.
queremos alertar que esse continente vai muito além dessas construções, criadas ao longo dos séculos XIX e XX até os dias de hoje. Esses filmes retratam de forma equivocada uma essência do que seria a África. Tentam capturar de forma única e homogênea aspectos marcantes que configuram o continente. Em diálogo com as noções de Gilson Oliveira Júnior, a ideia de África afetiva se apresenta pelas construções que os Estados Unidos fazem de África a partir de suas produções cinematográficas, onde se percebe que a África é tratada de um outro foco que não é o africano. Já os filmes que se concentram no terceiro bloco trazem uma construção distinta de África marcada pelos seus próprios contornos e dinâmicas internas, trazendo o negro como protagonista dos filmes de modo a valorizar um conjunto de características como os estilos de cabelo, cor da pele, nariz, lábios e vestes. Alguns desses filmes retratam alguns dramas como preconceito, desigualdade de gênero e discriminação. Também são presentes algumas temáticas como as relações de poder, dominação e o imaginário cultural e social dos povos africanos. Portanto, identificam-se nesses filmes a noção de África efetiva, isto é, vista de dentro da própria África, marcada por interesses que são próprios e diferentes, de modo a retratar as especificidades do seu povo, ou seja, sua cultura e história. Assim podemos concluir que não existe uma única África. Existem Áfricas com diferentes realidades, vivências, culturas e histórias. Não é possível definir uma identidade sobre o que é ser africano, pois se tratam de sociedades bem diversas, complexas e por muitas vezes interligadas. Bom pessoal, por hoje é isso, esperamos que vocês tenham gostado. As referências que usamos nesse vídeo e que também recomendamos para quem quiser se aprofundar nessas temáticas estarão aqui na descrição. Compartilhem o vídeo com seus amigos, não esqueçam de curtir para dar aquela força. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição para assistir e ser informado sobre novos conteúdos. Obrigado pela sua audiência e até mais. Tipo Pantera Negra.